Olá, de volta com o artigo 62 da Constituição do Estado. O objetivo agora é analisar o artigo 62, o artigo 62 da Constituição do Estado de Minas Gerais, a partir do inciso 19, dando continuidade à aula sobre competência privativa da Assembleia Legislativa. Então vejam só, é uma competência privativa da Assembleia Legislativa. Inciso 19. Proceder à tomada de contas do governador do Estado, não apresentadas dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa. Então, olha só, o governador tem o dever de prestar contas à Assembleia. E se ele não faz isso dentro do período de 60 dias do início da sessão legislativa ordinária, de abertos os trabalhos da Assembleia Legislativa, a Assembleia exige essa prestação de contas, procede a tomada de contas ali do governador do Estado, não apresentadas dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa. E por que ela tem que fazer isso? Ora, porque a Assembleia Legislativa ela tem a função não apenas de legislar, mas também é a função típica do Poder Legislativo, como eu sempre comentei com vocês, fiscalizar. E aqui a gente está falando de uma fiscalização no plano contábil orçamentário. Da mesma forma que a Assembleia vai proceder à tomada de contas do governador do Estado, quando as contas não forem apresentadas dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa, ela vai julgar. Ela vai decidir se as contas foram aprovadas ou não. Aí o inciso 20, olha só o inciso 20, julgar anualmente as contas prestadas pelo governador do Estado e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo, tá? Então, função fiscalizadora da Assembleia e uma função fiscalizadora aqui no plano contábil orçamentário, contábil financeiro, tá? Então a gente tem aí essa situação descrita no inciso 19 e no inciso 20, tá? Quem estiver fazendo o concurso para o Poder Executivo, vale a pena marcar tanto 19 quanto 20. Agora, quem está focando aí no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, tá? Em concursos que não envolvam o Poder Executivo, não precisa marcar, enfim, não é uma questão muito comum, é uma questão mais comum em concursos para o Poder Executivo, ok? Agora é o seguinte, inciso 21. Podem marcar o 21, sobretudo aqueles que desejam fazer o concurso para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Compete à Assembleia Legislativa escolher 4 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais ele é composto por 7 conselheiros. 3 são escolhidos pelo governador do Estado e 4 são escolhidos pela Assembleia Legislativa. Então, naturalmente, gente, é uma competência privativa da Assembleia escolher 4 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas. Os outros 3 são escolhidos por quem? Pelo governador, tá? Então a gente tem aí essa competência privativa da Assembleia descrita no inciso 21. Pode marcar, questão importante, sobretudo para aqueles que se preparam para o concurso do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 22. Apreciar anualmente as contas do Tribunal de Contas. Peraí, quem que fiscaliza o Tribunal de Contas? A Assembleia Legislativa. Lembrem-se que o dever de fazer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, ela é do Poder Legislativo. O Poder Legislativo é que tem, enquanto competência originária, promover essa fiscalização contábil, financeira e orçamentária dos órgãos públicos de uma maneira geral. Só que a Assembleia Legislativa não consegue fazer tamanha fiscalização sozinha. Então, para isso, ela conta com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, tá? Então, o Tribunal de Contas ele tem a função de auxiliar o Poder Legislativo no controle contábil, financeiro, orçamentário, tá certo? Então eu tenho aí essa correlação íntima, do Tribunal de Contas com o Poder Legislativo. Quem que fiscaliza o Tribunal de Contas? O Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa. Quem que fiscaliza a própria Assembleia Legislativa? O Tribunal de Contas, tá? Então a gente tem aí essa correlação. Lembrando que existe uma discussão muito forte dentro do direito constitucional, tá? Se o Tribunal de Contas integra ou não integra o Poder Legislativo. No entendimento majoritário da doutrina, o Tribunal de Contas não integra o Poder Legislativo, tá? É um órgão independente, um órgão autônomo que não integra o Poder Legislativo. Mas existe uma corrente minoritária do direito constitucional, tá? Que entende que o Tribunal de Contas integra sim
o poder legislativo, tá? Concurso, em regra, não adentra nessa discussão, porque eu tenho, né, argumentação tanto para um lado quanto para o outro, o que provocaria a anulação de uma questão de concurso, tá? Então, em regra, eles não vão entrar nesse detalhe. Eles querem saber o seguinte, ó, quantos conselheiros tem? No caso do TCE, 7, 4 são escolhidos, né, pela Assembleia Legislativa, 3 pelo governador do estado. Ah, qual que é a função do Tribunal de Contas? Auxiliar o Poder Legislativo na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, tá? Essa questão se o Tribunal de Contas integra ou não o Poder Legislativo é uma questão controversa, tá? E sempre quando ela cai em concurso público, em regra, a questão acaba sendo anulada, tá? O entendimento majoritário é que não integra, ok? O Poder Legislativo, mas existe o entendimento minoritário falando que o Tribunal de Contas integra sim o Poder Legislativo, ok? Mas enfim, né? Vamos para frente aqui, não é o objetivo, na maioria das vezes, de uma questão de concurso, tá? Bem, gente, ó, depois do inciso 21, tá? Nós temos o inciso 22, que a gente acabou de ver, e o inciso 23. O inciso 23, ele fala a respeito da sabatina da Assembleia Legislativa. Determinadas autoridades, para serem nomeadas e tomarem posse no respectivo cargo, tá? Precisam passar pela sabatina da Assembleia Legislativa, ou seja, a Assembleia Legislativa ela tem a função também de aprovar determinadas autoridades no exercício de determinados cargos, determinadas funções. É o que a gente encontra agora no inciso 23, uma questão também muito cobrada. Ah, professor, você está pedindo para marcar quase que todo o artigo 62. É isso mesmo, tá? Quando eu falo do artigo 62, o artigo 62 ele traz competências privativas, competências extremamente comuns em concursos públicos, tá? Então, cuidado. Artigo 62 é matéria importante, tá? Então, olha só o que a gente tem aqui, ó. 23. Aprovar previamente por voto secreto após a arguição pública a escolha. Olha só, o voto é secreto, mas a sessão, a arguição é pública, tá? Ó, para os concursos em andamento, atualmente, vale, tá, a questão do voto secreto. Existe uma proposta de emenda à Constituição tramitando para acabar com o voto secreto, tá? Mas, enfim, por enquanto, continua valendo aí. Talvez em futuros concursos, tá? Concursos aí, né, posteriores, a gente tem aí o fim do voto secreto. Mas o importante, por enquanto, é observar o seguinte, ó, 23, aprovar previamente por voto secreto após a arguição pública a escolha A. Dos conselheiros do Tribunal de Contas indicados pelo governador do estado. O governador indica quantos? 3. Então, os 3 indicados pelo governador precisam passar pela sabatina da Assembleia Legislativa e precisam ser aprovados aí, tá? Detalhe, ó, aprovar previamente por voto secreto após a arguição pública. Não fala qual que é a maioria. Se não fala qual que é a maioria necessária? Maioria simples, tá? Porque aí eu caio na regra geral que nós vimos no artigo 55 da Constituição do Estado. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da Assembleia Legislativa são tomadas por maioria simples, desde que estejam presentes a maioria absoluta dos deputados em plenário, tá? Então a gente tem aí essa situação. Então, ó, 2 conselheiros, a aprovação dos conselheiros do Tribunal de Contas indicados pelo governador do estado. Nós temos 3, e esses 3 indicados pelo governador precisam ser aprovados pela Assembleia Legislativa. B. Dos membros do Conselho de Governo indicados pelo governador do estado, do Conselho Estadual de Educação e do Conselho de Defesa Social, tá? Pouco provável esse tipo de cobrança, tá? Mas mais à frente a gente vai estudar a composição do Conselho de Governo e aí a gente vai perceber que o governador do estado indica membros para o Conselho de Governo e esses membros do Conselho de Governo são aprovados pela Assembleia Legislativa. Não só o Conselho de Governo, né? Mas também o Conselho Estadual de Educação e o Conselho de Defesa Social. C. De interventor em município. Opa, eu tive a intervenção do Estado em um município do Estado de Minas Gerais. Tem que ter a nomeação de um interventor. Quem nomeia o interventor é o governador do Estado. Agora, quem que precisa aprovar
por voto secreto, em arguição pública, o interventor que vai atuar naquele município, a Assembleia Legislativa. É o seguinte, ó, eu esqueci de comentar com vocês, mas o pessoal que está estudando aí para concurso no âmbito do Estado, e principalmente o pessoal que está estudando no Tribunal de Contas, tá, para o concurso do Tribunal de Contas, marquem a linha A, é uma questão importante, e de uma maneira geral, para quem estava estudando para todos os concursos aí em Minas Gerais, marca também a linha C, interventor em município, tá? Os membros do Conselho de Governo, Conselho Estadual de Educação e Conselho de Defesa Social, a gente praticamente não tem questão envolvendo a linha, mas marquem aí, ó, a linha C, tá? E a linha A são questões importantes. Ah, e a linha D, cuidado com a linha D, tá? Tem uma ação direta de inconstitucionalidade que foi julgada pelo Supremo envolvendo aqui, ó, a linha D de dado. O que a gente tem aqui, ó? A linha D, dos presidentes das entidades da administração pública indireta, dos presidentes e dos diretores do sistema financeiro estadual. Então, olha só, é necessária a aprovação da Assembleia Legislativa, tá? No tocante à indicação dos presidentes das entidades da administração pública indireta e dos presidentes e dos diretores do sistema financeiro estadual. Então, por exemplo, o presidente do BDMG, tá? Ele precisa ser aprovado, né, pela Assembleia Legislativa. Só qual que é a questão importante aqui, ó? A própria Constituição Estadual, se você está com a apostila, por exemplo, da editora Atualizar, que é uma apostila atualizada, né, de acordo aí com os respectivos concursos que são publicados, tá? Vocês vão encontrar a observação que está no site da própria Assembleia Legislativa. E a gente tem a seguinte observação, tá? No texto aí da apostila de vocês, ó. Declarada a inconstitucionalidade da expressão dos presidentes das entidades da administração pública indireta, no que se refere à sua aplicação às empresas estatais. Então, olha só, eu não tenho a inconstitucionalidade de todas as indicações para a administração pública indireta, mas tão somente no que se refere às empresas estatais. Então, exemplo, o presidente da CEMIG. A indicação do presidente da CEMIG por parte do governador do estado precisa da aprovação pela Assembleia Legislativa? Não precisa, tá? Com relação às empresas estatais, eu não preciso ter aprovação por parte do Poder Legislativo. Quando eu falo da administração pública indireta aqui, ó, não envolve as empresas públicas estatais. Então, se eu falo do presidente da CEMIG, né, se eu falo do presidente da Copasa, tá, que são empresas públicas, né, do Estado de Minas Gerais, lembrando que a CEMIG é uma sociedade de economia mista, tá? Então, se eu falo justamente, né, da indicação dos presidentes feita pelo governador, eu não preciso ter aprovação por parte da Assembleia Legislativa, tá? Então, ó, muito cuidado com essa observação, ó, principalmente o pessoal que estuda aí para concursos nível superior, tá? Declarada a inconstitucionalidade da expressão dos presidentes das entidades da administração pública indireta no que se refere à sua aplicação às empresas estatais. Aí é a ação direta de inconstitucionalidade 1642, dígito 3, tá? Enfim, então a gente tem aí, ó, essa questão aí referente, tá, a essa declaração de inconstitucionalidade, ok? Então, ó, em regra, aqueles que fazem parte, né, os presidentes das entidades da administração pública indireta, precisam da aprovação da Assembleia Legislativa, com exceção dos presidentes, tá, das empresas estatais, porque isso foi declarado inconstitucional. Então, o presidente da CEMIG, o presidente da Copasa não precisam da aprovação da Assembleia Legislativa, ok? Cuidado, atenção com esse detalhe, sobretudo o pessoal do nível superior. A linha E, tá? Quem que precisa também ser aprovado pela Assembleia Legislativa? De titular de cargo, quando a lei o determinar. Então, eu tive a criação de um cargo, tá? Através de uma lei estadual, e a lei estadual exige que tenha a aprovação da Assembleia Legislativa. Então, naturalmente, essa aprovação vai acontecer, tá? Titular de cargo, quando a lei o determinar, ok? Então, a gente tem essa questão como sendo uma questão aí importante, essa questão quando que a Assembleia Legislativa precisa aprovar determinadas autoridades para que essas autoridades sejam efetivamente nomeadas, tomem posse, tá? E entrem em exercício no respectivo cargo. Cuidado com o inciso 23, questão comum em termos de concursos públicos, tá? Bem, continuando, gente, ó. Inciso 24.
eleger os 4 membros do Conselho de Governo, a que se refere o inciso 5º do artigo 94. Lá no artigo 94, nós vamos estudar a composição do Conselho de Governo. E aí vocês vão perceber que a Assembleia Legislativa indica 4 representantes, tá? Então é uma competência privativa da Assembleia indicar seus 4 representantes para o Conselho de Governo, tá? Então, ó, eleger os 4 membros do Conselho de Governo, a que se refere o inciso 4º do artigo 94, competência privativa da Assembleia Legislativa. Quem está estudando, quem está fazendo concurso para o Poder Executivo, tá? Vale a pena marcar. Pessoal que está estudando aí para os outros poderes, é difícil uma questão sobre o Conselho de Governo. Pode acontecer? Pode, tá? Mas aí eu estou falando de uma questão que envolva mais concursos no âmbito do Poder Executivo Estadual e não no âmbito do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, enfim, dos outros poderes e das outras instituições, ok? Bem, gente, vamos lá, ó. O que a gente tem que observar agora? Inciso 25, ó. O que a gente tem no inciso 25? Autorizar a celebração de convênio pelo governo do Estado com entidade de direito público ou privado e ratificar o que, por motivo de urgência ou de interesse público, for efetivado sem essa autorização, desde que encaminhado à Assembleia Legislativa nos 10 dias úteis subsequentes à sua celebração. Não se preocupem com isso. Sabe por que vocês não precisam se preocupar com isso? Porque o inciso 25 foi declarado inconstitucional. Se ele foi declarado inconstitucional, ele não existe mais em termos de ordenamento jurídico. Então não se preocupem com o inciso 25, tá? Nós tivemos uma declaração de inconstitucionalidade aí, ó, ação direta de inconstitucionalidade 165, tá? Então não se preocupem com o inciso 25 do artigo 62 da Constituição do Estado. Inciso 26. Aprovação, aliás, aprovar é uma competência privativa da Assembleia, aprovar convênio intermunicipal para modificação de limites, tá? Então eu posso ter aí, né, um convênio intermunicipal para modificação dos limites, tá? Raríssima questão envolvendo isso, para falar a verdade, eu não lembro de nenhuma questão, de nenhum concurso envolvendo aí o inciso 26, não se preocupem com ele, tá? 27. Solicitar intervenção federal. Opa! Então a Assembleia Legislativa pode solicitar intervenção da União no Estado de Minas Gerais, tá? Nos casos descritos na Constituição da República, lá no artigo, né, 34 da Constituição da República. Vale a pena marcar, tá? Lembrar que a Assembleia Legislativa pode sim solicitar intervenção da União no Estado de Minas Gerais, ter intervenção federal em Minas Gerais, tá? Aí pode ser que a questão envolva questões, né, envolva matérias e assuntos relacionados à intervenção federal, que está no artigo 34, do artigo 34 até o artigo 36 da Constituição da República, tá? Nos comentários da Constituição da República, eu vou falar com vocês a respeito de intervenção, tá? Tanto a intervenção da União nos estados ou no Distrito Federal, ou até mesmo em um município, se o município tiver em um território, tá? E também falar a respeito da intervenção do Estado no município, enfim, isso é matéria da Constituição Federal, artigo 34 até o artigo 36 da Constituição da República, tá? Vamos lá, gente, ó. Inciso 28, tá? Podem marcar o inciso 28 também, ó. Aprovar ou suspender a intervenção em município. Aqui eu estou falando da intervenção do Estado no município, do Estado de Minas Gerais, em um dos municípios, em um dos 853 municípios do Estado de Minas Gerais, tá? Então, quem que vai aprovar, tá? Ou suspender a intervenção do Estado no município? Lembrando que quem decreta a intervenção é o chefe do Poder Executivo, é o governador do Estado. Mas quem que precisa aprovar ou suspender essa intervenção aí? A Assembleia Legislativa, competência privativa da Assembleia. Podem marcar, tá? Depois, ó, inciso 29. Importante, sobretudo para aqueles que estão fazendo concurso nível superior. Então, ó, pessoal que se prepara aí para cargos nível superior, cuidado com o inciso 29. Típico de prova nível superior, tá? Ó, é competência privativa da Assembleia Legislativa. Inciso 29. Suspender, no todo ou em parte, a execução de ato normativo estadual declarado incidentalmente
inconstitucional por decisão definitiva do Tribunal de Justiça, quando a decisão de inconstitucionalidade for limitada ao texto da Constituição do Estado. Eu estou falando de controle de constitucionalidade, só que controle de constitucionalidade feito pelo Tribunal de Justiça. Eu tenho que lembrar o seguinte, se nós temos um ordenamento jurídico estadual, a norma mais importante do ordenamento jurídico do Estado é a Constituição Estadual. Então, naturalmente, existe a necessidade de controle de constitucionalidade no âmbito do Estado, tá? Quem é o guardião da Constituição Estadual? Tá? O guardião da Constituição Estadual é o Tribunal de Justiça. Então, o Tribunal de Justiça, ele faz controle de constitucionalidade, inclusive controle concentrado de constitucionalidade com relação à Constituição do Estado, tá? Então, o que a gente tem que observar aqui, Quando eu falo do controle concentrado, a declaração de inconstitucionalidade feita pelo TJ já tem um efeito erga omnes, um efeito aplicável contra todos, tá? E vinculante. Então, naturalmente, a norma não existe mais no ordenamento jurídico. Agora, lembrem-se que o TJ, com relação à Constituição Estadual, ele faz não apenas controle concentrado, tá? Existe também controle difuso de constitucionalidade. Um juiz de direito, aí em Belo Horizonte, tá? Um juiz de direito em qualquer comarca do Estado de Minas Gerais, pode declarar a inconstitucionalidade de uma norma municipal ou de uma norma estadual frente à Constituição do Estado de Minas Gerais. Só que quando o juiz de direito, quando a Justiça de primeira instância faz isso, faz no âmbito do controle difuso de constitucionalidade. E, naturalmente, da decisão do juiz de direito, cabe recurso para o Tribunal de Justiça. Então, o Tribunal de Justiça também vai apreciar essa questão, tá? Mas vai apreciar em sede de recurso. Ou seja, eu tenho uma análise da constitucionalidade ou não, mas eu tenho uma situação ali de um controle incidental de constitucionalidade, uma questão relacionada a um caso concreto. Então imagine o seguinte, quando eu tenho o controle de constitucionalidade concentrado, a partir do momento que o TJ declara a inconstitucionalidade, o efeito é erga omnes, o efeito é contra todos. A norma está expulsa do ordenamento jurídico. Agora, quando eu falo de uma declaração incidental de inconstitucionalidade por parte do TJ, ela não é relacionada ao caso concreto? Ela tem efeito tão somente para as partes. O efeito é interpartes. O efeito não é erga omnes, não é vinculante, igual acontece no controle concentrado de constitucionalidade, tá? Então eu tenho um efeito interpartes, um efeito relacionado àquele caso concreto. Mas parem para pensar uma coisa. Se o TJ declarou que a lei estadual X é inconstitucional para as partes do processo, para o João e para a Maria, peraí, ela é inconstitucional só para os dois? Só para as partes do processo? Na verdade, ela é inconstitucional como um todo. Tá? E aí, quem que precisa agir? Quem que vai participar do controle... quem que vai participar do controle de constitucionalidade, completando esse controle incidental de constitucionalidade feito pelo Tribunal de Justiça? A Assembleia. Então vai lá a Assembleia e suspende, no todo ou em parte, a norma que foi declarada incidentalmente inconstitucional pelo Tribunal de Justiça em sede de controle de constitucionalidade no âmbito da Constituição Estadual. Tá? Então, a Assembleia Legislativa, ela participa também do controle do sistema de controle de constitucionalidade. Ela vai suspender no todo ou em parte a norma que foi declarada inconstitucional pelo TJ. A mesma coisa, gente, acontece no âmbito da União. Quando eu falo da competência privativa do Senado, lá no artigo 52, inciso 10 da Constituição da República, nós temos a competência privativa do Senado para sustar no todo ou em parte norma que tenha sido declarada, tá, inconstitucional, mas também de forma incidental pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal julgou um recurso extraordinário, diz que é inconstitucional, o efeito é interpartes, tá? Mas quem que vai sustar no todo ou em parte aquela norma que foi declarada inconstitucional em sede de recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal? O Senado, tá? Então a mesma coisa existe no âmbito do Estado, só que com relação ao controle de constitucionalidade feito na Constituição Estadual, tá certo? Então, TJ declarou uma inconstitucionalidade, tá? Em sede de controle incidental de constitucionalidade, ou seja, relacionado ao caso concreto,
o efeito daquela declaração é inter partes. Quem vai sustar no todo ou em parte a norma que foi declarada inconstitucional pelo TJ, tendo em vista que nós estamos falando de controle de constitucionalidade no âmbito do Estado, no âmbito da Constituição Estadual. Tribunal de Justiça? Não, a própria Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa participa do controle de constitucionalidade, completa o controle de constitucionalidade que já foi feito pelo Tribunal de Justiça, tá? Então, é competência privativa da Assembleia Legislativa suspender no todo ou em parte a execução de ato normativo estadual declarado incidentalmente inconstitucional por decisão definitiva do Tribunal de Justiça, quando a decisão de inconstitucionalidade for limitada ao texto da Constituição do Estado. Então, sempre eu estou falando de controle de constitucionalidade no âmbito da Constituição do Estado, ok?